Olá! O nosso tema a ser abordado nesse momento são os transtornos do sono. Transtornos do sono estão relacionados com toda a vida do ser humano, desde a sua infância, adolescência, a fase adulta e a fase do envelhecimento. Apesar disso, devemos pensar que essas alterações estão estritamente ligadas às alterações de humor, que já vimos na nossa aula anterior, que estão muito presentes na população adulta, na população idosa, e portanto sabemos que esses transtornos é uma queixa mais comuns relatadas entre as pessoas. Ou seja, mais de 60 milhões de americanos têm queixas relativas ao sono. Apenas 20% consultam clínica geral com essa queixa, sendo que a insônia é a queixa mais comum. A cada ano, de 20 a 50% de adultos relatam uma dificuldade de dormir, um aumento progressivo. Os distúrbios de sono eles estão divididos em dois grupos, que é muito importante salientar para vocês. Na primeira parte veremos as dissonias e na segunda parte as parassonias. A definição para a dissonia é uma perturbação do sono e iniciar e manter o sono. Já as parassonias é um evento anormal que acontece durante o sono. Os transtornos do sono são classificados em dissonias, parassonias, transtorno do sono relacionados com algum transtorno mental e alguns outros transtornos relacionados ao sono. Nesse momento estaremos apenas identificando, dentro da sua classificação, algumas situações que estaremos na sequência trazendo mais detalhes para vocês. Então, nas dissonias encontramos a insônia primária, a hipersonia primária, a narcolepsia, o transtorno do sono relacionado à respiração, o transtorno do ritmo circadiano do sono e a dissonia sem alguma outra especificação. Já nas parassonias, que são alterações que acontecem durante o sono, os transtornos relacionados a pesadelos, terror noturno, sonambulismo e alguma outra especificação. Na categoria que o transtorno do sono está relacionado a um transtorno mental, encontramos a insônia relacionada ao transtorno do eixo 1 do eixo 2 e a hipersonia relacionada também a alterações do eixo 1 e 2. Já em outros transtornos do sono, identificamos os transtornos devidos a uma condição médica geral ou esses transtornos induzidos por algum uso de alguma substância tóxica. Os critérios diagnósticos não incluem dados de procedimentos laboratoriais. Portanto, o exame verificado para atestar alguma alteração durante o período de sono ou de insônia é a polissonografia, que é um procedimento onde se medem traçados eletroencefálicos, eletroculográficos, eletromiográficos durante o período de sono, ou seja, região cerebral, região cardíaca e algumas regiões arteriais são colocados eletrodos e observado a atividade elétrica durante o sono. A polissonografia ela proporciona dados sobre a continuidade de arquitetura do sono, ou seja, temos que ter uma continuidade ou não, dependendo das fases do sono, e como se processa isso que é traduzido por essa palavra arquitetura do sono. Também identifica o movimento rápido dos olhos, conhecido como REM. Identifica também comprometimentos respiratórios durante o sono, que podem ser a apneia, a parada respiratória, ou os roncos, que são muito conhecidos. Portanto, esses mecanismos eles interferem na oxigenação tecidual e circulatória. É importante dizer que, em muitos casos, encontramos em razão da alteração eletroencefalográfica,
respiratória e de saturação de oxigênio e CO2 às arritmias cardíacas. Existe também o chamado teste múltiplo de latência do sono, que é usado com frequência para medir a sonolência excessiva. Nesse sentido, o dormir é realizado em um quarto escurecido por períodos de 20 minutos em intervalos de 2 horas durante o período que se costuma estar desperto. Sendo assim, a latência média para início do sono é medida pela polissonografia, que é uma medida de tendência de adormecer. A latência média do sono menor, que 5 minutos, indicam a presença de uma sonolência patológica. Mais uma vez, uma relação entre o período de vigília, de atenção e acordado, e os períodos de sono propriamente dito. Sono normal e a sua arquitetura do sono. Um adulto saudável requer em média de entre 7,5 horas de sono por noite. Algumas pessoas requerem mais e outras menos. Os fatores que influenciam o sono normal são encontrados em pessoas jovens que tendem a dormir mais do que idosos. O idoso, existe uma redução fisiológica no seu tempo de sono e alterações nas ondas de eletroencefalograma. Quanto mais tempo uma pessoa permanece acordada, mais rapidamente adormece. É conhecida como latência do sono, observada na polissonografia. O adulto apresenta o sono divididos e classificados de 2 maneiras: o sono REM e o sono não REM. O sono REM é onde acontece o movimento rápido dos olhos. Os olhos estão fechados e abaixo das pálpebras se percebe um movimento constante e rápido, deslocamento da parte superior, inferior, lateral direita, esquerda, movimentos circulares, sentido horário anti-horário dos olhos. Esses 2 estágios de sono REM e sono não REM se alternam durante todo o período do sono em um ciclo que dura entre 70 e 120 minutos. Geralmente acontecem de 4 a 6 ciclos de sono não REM e REM por noite. Importante que o sono REM e não REM ele acontece para todas as pessoas. O que veremos mais tarde são a influência de alguns fatores que atrapalham a realização da alternância desse ciclo. O primeiro período do sono REM ele vai durar de 5 a 10 minutos. Lembrando que estamos considerando que um adulto deve dormir em média 7 horas e meia. Sendo assim, a noite progride por períodos de sono REM que se tornam cada vez mais longos e mais próximos. Os estágios do sono normal no adulto estão divididos no estágio 0, 1, 2, 3 e 4. O estágio 0 é um período de vigília, com os olhos fechados, que corre imediatamente antes do sono. Ou seja, estou desperto, mas estou começando a sentir os olhos pesados, estou começando a sentir começando a sentir sono. Nesse período de vigília, o tônus muscular está levemente aumentado e a atividade alfa diminui com o aumento da sonolência. Alfa é um comprimento de onda cerebral. Já no estágio 1, é o chamado estágio de início do sono verdadeiro, que é a transição entre a vigília, estar acordado, e o sono propriamente dito. Nesse momento, a atividade alfa diminui pelo menos 50%, verificado pelo eletroencefalograma. Acontecem sinais mistos de outros tipos de ondas cerebrais, que são as ondas beta e teta. E no estágio 1 é responsável por 5% do período total do sono. Já no estado 2, ele é desenvolvido por outro tipo de
onda elétrica chamada como θ. É caracterizado o estágio 2 pelo aparecimento de fusos de sono, ou seja, picos ou explosão de ciclos de sono, que representam uma resposta do sistema nervoso central aos estímulos internos. Também podem ser estimulados através de estímulos externos, como o ruído alto. O estágio 2 é responsável por cerca de 45 a 55% do tempo total do sono. Já no estágio 3, é caracterizada por de 20 a 50% da atividade das ondas delta, e o tônus muscular é aumentado nos movimentos dos olhos, mas os movimentos dos olhos estão ausentes. O estágio 4 ocorre quando essas ondas delta elas dominam mais de 50% no exame de encefalograma. Importante que nos estágios 3 e 4 são com frequência indistinguíveis, estão muito próximos e são chamados de sono de onda lenta, sono delta ou sono profundo. Um adulto jovem normal, ele passa da vigília, que ele estará acordado, a um período de sono não REM, que dura aproximadamente 90 minutos antes do primeiro período de sono REM. Esta fase de sono não REM é chamada de latência de REM. A seguir, existe uma sequência de estágios de sono durante o ciclo inicial do sono, ou seja, sonos não REM 1, estágio 1, 2, 3 e 4 e 3, e uma sequência depois do estágio 2, que acontece num período de sono REM. O número de ciclos do sono REM varia de 4 a 6 ciclos por noite, dependendo da duração ou das horas do sono. Os adultos. Importante que em adultos jovens, o sono REM constitui de 20 a 25% do tempo total de sono, mas pode exceder 50% em recém-nascidos. O ciclo do sono, que é o tempo do sono REM até o tempo de sono não REM, é mais curto em bebês do que em adultos. E os períodos de sono REM emergem a cada 50 a 60 minutos durante o sono dos bebês. Portanto, eles vão aumentando de uma forma gradual até a duração de 70 a 100 minutos na fase da adolescência e já no adulto. Portanto, à medida que a pessoa envelhece, os períodos REM ficam restritos no terço final da noite. Alguns neurotransmissores desempenham um papel importantíssimos no sono normal e estão profundamente alterados na arquitetura do sono, nas dissonias e nas parassonias. Exemplo disso é a serotonina, que desempenha um papel importante na regulação do sono não REM, porque ela tem uma influência e sofre influência dos núcleos da RAF no mesencéfalo. O sistema noradrenérgico está envolvido no controle do sono REM, onde acontece no tronco encefálico, pois leva a um comportamento do sono hiperativo. Acontece uma diminuição nos núcleos da RAF, o qual induz uma insônia. Isso é apenas observado e verificado em modelos experimentais animais. A acetilcolina também desempenha um papel importante no sono, pois proporciona uma integração recíproca entre os sistemas serotoninérgico e noradrenérgico e colinérgico, ou seja, ele vai modular o sono não REM e o sono REM. Dissonias. A dissonia é caracterizada pela alteração da quantidade, qualidade e ritmo total do sono. E o principal transtorno relacionado à dissonia é a insônia. Então, a insônia, mais detalhadamente, acontecem alterações e dificuldades no início e na manutenção do sono. E a pessoa que tem insônia
ela não sente-se descansada após o período de sono. As hipersonias são transtornos de sono excessivos durante o dia ou ataques de sono. A insônia primária. Insônia primária é uma dificuldade em iniciar e manter o sono ou apresentar um sono não reparador e repousante, observada por um cansaço corporal no dia seguinte. Normalmente ela dura pelo menos um mês e apresenta uma frequência diária. Ela não é causada por algum tipo de transtorno mental, nem por alguma condição médica geral ou por efeitos de algumas substâncias ou drogas. Muitas pessoas com quadro de insônia apresentam como características comportamentais ansiedade, superexcitação, estarem hiperalertas e estarem sempre preocupadas. A insônia é bastante comum na população em geral. E sendo assim, ela vai ser fundamentalmente observada em populações que envelhecem, com maior frequência em idosos, mulheres e pessoas com problemas médicos crônicos ou comorbidades. Ainda na insônia primária, a duração da insônia é um fator mais importante e útil na avaliação da insônia. Ela pode ser transitória e durar apenas algumas noites, e normalmente isso acontece devido à presença de algum estresse psicológico agudo, por exemplo, luto, situações de falar em público, provas, preocupações em geral. Sendo assim, quando transitória tem uma tendência a corrigir-se sozinha. Já na insônia primária, ela vai durar mais de 4 semanas, sendo que 1/3 dos queixosos tem uma patologia psiquiátrica associada. Sendo assim, é importante avaliação e tratamento adequados, como verificação da dosagem, qual tipo de medicação utilizada e se faz uso constante ou anteriormente a dormir de drogas como álcool ou fumo. Na insônia primária, o registro de sono, ou seja, quantas horas as pessoas dormem e acordam, o número de vezes que acordam durante a noite, o tempo que leva para adormecer e os cochilos durante o dia, é importante que seja realizado esse levantamento. Também a presença de alterações respiratórias, como as paradas respiratórias, que podem ser rápidas ou se prolongar, que são as apneias, o ronco, uma dificuldade de entrada de oxigênio nas vias aéreas superiores, e também alguns espasmos da perna que são encontrados, muitas vezes levando a movimentos de chutes durante o período do sono. É muito importante na avaliação e na mensuração do quadro da insônia em geral, e principalmente na insônia primária, a participação do cônjuge ou do cuidador dessa pessoa, nos descrevendo o que está acontecendo durante o período de vigília, que está acordado durante o dia, ou o período de sono. Algumas medidas de higiene de sono. E o termo utilizado é realmente esse, higiene do sono. Então, para se evitar a insônia, é muito importante que essas medidas sejam sistematizadas, sejam repetidas, e é muito importante que se torne uma rotina. E qual seria essa rotina? Essa rotina constitui-se de levantar-se e, se possível, ir para a cama sempre no mesmo horário todos os dias, mesmo nos finais de semana. Deve-se evitar longos períodos acordados na cama. Não usar a cama como lugar para ler, assistir televisão, trabalhar e, em alguns casos, para comer também.
sair da cama e não voltar a ela até estar sonolento. Se o sono não começar em um período determinado, por exemplo, de 20 a 30 minutos. Evitar os cochilos. Importante exercitar-se de 3 a 4 vezes por semana, preferencialmente não à noite, pois para algumas pessoas pode interferir no sono. Importante também, finalmente, interromper ou diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, bebidas com cafeína, que nesses dois casos vão ter efeito estimulante e não sedante, cigarros, drogas sedativas, como pílulas conhecidas popularmente como pílulas para dormir, alguns benzodiazepínicos que vimos que influenciam na nossa aula que falamos sobre alteração de humor com ansiedade e depressão, tem uma interferência muito grande como medida de higiene do sono. Aqui nesse quadro temos alguns exemplos de algumas drogas. Isso é efeito de meia-vida e se o seu início é rápido, muito rápido ou moderado. Como benzodiazepínicos, o mais conhecido é o flurazepam, que vai ter um início rápido e a sua meia-vida ou o seu tempo de atuação no organismo em horas é em torno de 50 a 100 horas, dependendo da dosagem. Os não benzodiazepínicos, encontramos alguns conhecidos, principalmente o zolpidem. A grande vantagem dos não benzodiazepínicos em relação aos benzodiazepínicos é que a sua meia-vida é muito menor. Portanto, ele vai interferir nas fases iniciais do sono. A insônia primária, ela vai ser ela é causada ou ela é agravada pela utilização de medicamentos, tanto benzodiazepínicos como não benzodiazepínicos. Importante mais uma vez destacar que os não benzodiazepínicos eles têm um efeito importante que é não causar a sonolência durante o dia. Muito cuidado, que alguns sedativos hipnóticos potencializam o seu efeito com o álcool. Algumas outras substâncias também, como histamínicos, que são medicamentos para tratar alergias, eles são utilizados como agentes hipnóticos. Mais uma vez, não devem ser utilizados com álcool ou com alguma droga, que pode ter seu efeito sedativo ou hipnótico potencializado. Por fim, os antidepressivos podem ter um efeito sedativo, às vezes usados durante a insônia primária. Então, alguns medicamentos vistos na aula anterior, que falava de ansiedade e depressão, vai ter um efeito colateral e ser utilizado em caso de insônia primária. Nas insonias, que é a hipersonia primária, acontece que mesmo durante o sono do dia seja menos comum do que a insônia, em 5% dos adultos, sendo semelhante em homens e mulheres, têm hipersonia primária. Ela dura pelo menos um mês e provoca comprometimentos como angústia, que não tem correlação com qualquer outra patologia ou medicamentos. Geralmente ela vai envolver o sono noturno prolongado e continua durante o dia. Para isso, o seu tratamento deve visar a combinação das medidas de higiene do sono, algumas drogas estimulantes e cochilos para alguns, sendo que deve ser monitorado para que não exceda um tempo de 20 a 30 minutos. Nesse gráfico, observamos os efeitos da idade nas várias fases do sono. O primeiro gráfico em crianças, o gráfico do meio em adultos jovens,
E o terceiro gráfico, de cima para baixo, em idosos. O que se observa em idosos, se vocês verificarem os picos e a fase de platô, é que o idoso ele permanece mais tempo acordado à noite em relação às crianças e aos adultos jovens. Portanto, fisiologicamente, não patologicamente, o idoso ele vai apresentar um quadro de hipersonia primária em relação a adultos e crianças. As dissonias. A narcolepsia. Ela é caracterizada por um sono excessivo associado a ataques de sono irresistíveis. Quando se fala em irresistíveis, se fala que os sintomas são impressionantes, pois combinam-se com cataplexia, que é a perda total do tônus muscular, a pessoa desmorona, a paralisia do sono, que pode afetar alguns movimentos de musculatura respiratória, com a apneia inclusive, e as alucinações ao acordar. Ela afeta cerca de 2.000 pessoas de uma maneira igual entre homens e mulheres. Pode ser hereditário, e esses ataques de sono podem durar desde alguns segundos até 30 minutos ou mais. Eles podem ser antecipados por uma atividade motora monótona, como assistir à TV. Então, alguma atividade motora de repetição pode desencadear a narcolepsia. Também pode acontecer esses ataques de sono no trabalho e, em alguns casos, na relação sexual também. E o tratamento é medicamentoso. As dissonias, os transtornos do sono relacionados a problemas respiratórios. Evidentemente, é causado por alteração dos mecanismos respiratórios, ou seja, de estruturas tanto da parte superior do aparelho respiratório. O mais comum desses transtornos é a apneia do sono, ou seja, a parada do movimento de inspiração e expiração durante alguns segundos ou até alguns minutos, que já se torna perigoso, durante o sono. Ela pode ter uma origem central, obstrutiva ou mista. Ela é central quando a sua causa é devido a uma falha no centro respiratório. Ela é obstrutiva quando acontece um bloqueio das vias aéreas superiores, que é mais comum, principalmente a região de glote e faringe, e ela é definida como interrupção da respiração por 10 segundos ou mais durante o sono, sendo uma frequência de 10 a 15 eventos por hora, não durante as 7 horas e meia, 10 a 15 eventos por hora. Sendo assim, a mais importante consequência é uma alteração na oxigenação tecidual e circulatória, levando a um quadro de hipóxia. Esses transtornos relacionados à respiração, eles acontecem durante a noite e têm alguns sinais. Esses sinais é o ronco, a noctúria, o refluxo gastroesofágico, uma excessiva movimentação de membros superiores e inferiores durante o sono, sudorese excessiva e uma dor de cabeça matinal. Alguns sinais diurnos de sonolência excessiva, e também pode acontecer os ataques de sono. Apresenta graves consequências, como alteração do humor, que pode levar à instalação de quadros de depressão e ansiedade, alterações de memória e desatenção, que podem influenciar em atividades laborais que exigem atenção, levando a acidentes consigo mesmo ou com seus colegas de trabalho.
É uma situação típica de um homem da meia-idade, causado por sobrepeso nas mulheres, normalmente sendo um fator principal. Para contornar os problemas respiratórios na parte respiratória superior, é utilizado o CPAP, ou seja, uma máscara ligada a um aparelho que vai fazer a injeção de oxigênio, ou melhor, de uma pressão positiva contínua nas vias aéreas superiores. Os medicamentos utilizados, alguns medicamentos que controlam o humor em situações de ansiedade ou depressão. Em alguns casos mais avançados, é indicada uma cirurgia chamada úvulo-palato-faringioplastia, na região do palato e na traqueia e no pomo de Adão. Em alguns casos, quando a apneia ela é muito frequente, deve ser utilizada a traqueostomia como via de acesso na traqueia para que o oxigênio chegue a essa pessoa que tem esse problema respiratório importante. Ainda nas insonias, quando o transtorno está relacionado ao ritmo circadiano do sono, ou seja, ritmo circadiano do sono é a situação de sono e vigília, sono em atenção, sono desperto. Portanto, quando esse ciclo sono-vigília não está sincronizado, acontecem perturbações importantes. Por exemplo, em pessoas que trabalham à noite e mudam um período de trabalho. Outro exemplo, pessoas que desenvolvem perturbação do sono, conhecida como jet lag. O jet lag é comumente observado nessas mudanças de turno de trabalho e também quando se viaja de um país para o outro, onde eu tenho fuso horário por mais de 6 horas. No país de origem, onde é dia, e no país onde estou indo é noite. Então, o nosso organismo não consegue se adaptar a essa situação. Importante, inicialmente, para se adaptar melhor ao jet lag, é intercalar períodos de trabalho e descanso, até que esse desequilíbrio ele vai normalmente se processando a alcançar o tempo no país, então no lugar ou no período de trabalho que a pessoa se dedica. No jet lag é previsto um tempo de recuperação máximo de até 2 dias. Se essa recuperação não acontecer depois desse período, é necessário procurar um médico para identificar alguma outra situação que pode estar interferindo. A dica, principalmente nesses primeiros dias, é manter as horas de sono antigas na nova zona temporal. Então, tentar fazer uma correlação do meu local de origem, se é dia ou noite, que normalmente vai ser o contrário no lugar que estou me dirigindo. Importante também evitar o uso de álcool e de outras substâncias. E muito importante também o uso da melatonina como indutor das fases iniciais do sono. Lembrando a vocês que a melatonina é um hormônio e não se trata de uma substância química nem benzodiazepínica e não benzodiazepínica.